Olá, bem-vindo ao canal Um Caminho para a Luz. Eu sou a Valéria Martins e hoje vamos fazer a terceira parte do livro Faça Diferente, Faça a Diferença, do Rodrigo Cardoso. Obrigada por você estar acompanhando essa leitura desse livro incrível. Eu espero que você esteja anotando todos os ensinamentos e esteja aplicando na sua vida, porque a nossa intenção nesse canal é fazer com que você mude completamente o seu mindset, mude completamente a sua vida e realmente seja feliz. Vamos lá para a leitura? A felicidade voltou. Acordei com a luz do sol que atravessava a janela do escritório e batia em meu rosto, e logo percebi que adormecera ali mesmo, escrevendo meus novos objetivos. A grande cadeira de couro estava vazia. Em cima da escrivania, encontrei um bilhete que dizia: Pedro, meu rapaz, precisei sair cedo. No momento certo nos encontraremos novamente. Se precisar, já sabe onde me encontrar. Um grande abraço, seu amigo. Antes de sair, olhei para a escrivania e senti vontade de abrir o gavetão misterioso. Mas logo me envergonhei daquele pensamento, atravessei a sala e saí da mansão. Era um sábado de muito sol, dia 6 de junho de 1914, meu primeiro dia com a idade de 18 anos. Meu cavalo me esperava lá fora, mas a carruagem já havia partido. Chegando à cidade, ao passar por uma rua de paralelepípedos que contornava a praça, vi um homem aparentemente bêbado jogar um punhado de moedas no rosto de um garoto com cerca de 12 anos de idade e que aparentemente havia acabado de engraxar os sapatos do seu agressor. Comovido, parei ao lado do menino e perguntei: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é José, senhor." Era a primeira vez que alguém me chamava de senhor. "O que aconteceu, José?" A tristeza em seus olhos era evidente. "Aquele bêbado disse que não engraxei os sapatos dele direito e que só iria me pagar a metade do combinado. Então jogou essas moedas na minha cara." Ao saber um pouco mais sobre a vida daquele garoto, constatei que tínhamos muita coisa em comum. Ele era órfão de pai e de mãe, lutava para ter o que comer e não tinha onde morar. "O senhor por acaso se chama Pedro?" perguntou o menino subitamente. "Sim, esse é meu nome, mas como você sabe?" "Todos os engraxates da cidade conhecem o senhor como aquele que em apenas 1 ano comprou um cavalo novo e aprendeu a fabricar sapatos." Não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu, ídolo dos engraxantes da cidade, como pode? Quem diria? "José, meu rapaz", prossegui, "temos muita coisa em comum. A diferença é que um dia recebi a ajuda de um amigo. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem metas e objetivos?" Senti um enorme prazer de poder pela primeira vez passar a alguém os ensinamentos valiosos que recebera do meu mestre. "Eu? Como assim? O que é metas?" Percebi que ele ainda estava um pouco atordoado. Deixei de lado aquela conversa e convidei-o para comer alguma coisa. Logo depois estávamos de volta à praça e, sem me importar com a roupa que estava vestindo, sentei-me no chão ao lado do garoto. Ensinei-lhe a primeira lição: escrever as próprias metas e agir. Na segunda-feira, dia 8 de junho de 1914, voltamos a trabalhar na loja, ainda oferecendo a promoção de engraxar sapatos de graça. Só que dessa vez o engraxate era o José. Consegui convencer o Sr. Jacó a deixá-lo trabalhar conosco na loja. Meu foco era a fábrica. Queria aprender tudo o que pudesse sobre a fabricação de sapatos. De vez em quando, eu observava o garoto José. Ele tinha um brilho nos olhos e uma vontade de vencer que me faziam lembrar da minha recente infância. No fim da tarde, senti uma vontade imensa de voltar à casa do meu amigo.
Como não era mais eu quem fechava a loja e sim José que passaria a dormir lá por uns tempos, e agora muito bem avisado a respeito do risco do portão cair sobre seu corpo, pedi permissão ao Sr. Jacó para poder sair alguns minutos mais cedo naquele dia. Mesmo sem gostar muito da ideia, ele consentiu. Imagino que tinha alguns pontos com ele. Subi em meu cavalo, passei pelo riacho, peguei a estrada margeada de árvores e novamente revisei a bela entrada da fazenda. Entristeci-me quando não avistei a carruagem preta com seus cavalos e imaginei que meu amigo não estivesse em casa. No entanto, algo me chamou a atenção. A porta da entrada principal estava aberta. Entrei na sala e vi que a porta do escritório também estava entreaberta. Quando me aproximei, ouvi a voz. Entre, Pedro. Seja bem-vindo. Eu estava à sua espera. Lá estava ele, sentado em sua vistosa cadeira de couro, atrás da escrivaninha de madeira nobre, como sempre, trajando um elegante chapéu preto. Olá, meu senhor. Achei que não estivesse em casa. Não vi sua carruagem nem os seus cavalos. Sim, somente a uso quando necessário. Como sabia que eu voltaria hoje? Você é um rapaz com sede de conhecimento. Sabia que voltaria. Ele fez uma pausa e disse a seguir. Pedro, meu rapaz, hoje será uma noite importante. Farei uma longa viagem e não sei quando estarei de volta. Você já aprendeu as 3 lições, certo? Quais são elas? Percebi que estava diante de uma chamada oral, uma espécie de teste, recapitulação, sentindo-me entusiasmado em poder mostrar que valorizei muito o que eu aprendi. Eu comecei. Primeira lição. Devemos traçar nossas metas no papel, colocar data e agir. Segunda lição, a felicidade se encontra no caminho e não no final. Terceira lição, somos muito mais fortes do que pensamos. Parabéns! Exclamou ele. Essas lições que você aplicou na prática o tornaram apto para conhecer os 10 princípios e então alcançar o objetivo máximo, que é poder ter acesso às 3 mensagens finais. Hoje lhe darei tudo o que precisa para começar essa nova etapa da sua vida. Com apenas 18 anos de idade, você tem um belo futuro pela frente. Não sei se nos encontraremos novamente, mas o importante é que você consiga conhecer as 3 mensagens finais. 3 mensagens? Perguntei. Sim, mas só terá o direito de conhecê-las se fizer da sua vida um exemplo, se seguir os 10 princípios que transmitirei para você essa noite. O Senhor quer dizer que após ter aprendido as 3 lições deverei seguir os 10 princípios? Sim. E que o objetivo principal é conhecer as 3 mensagens finais? Perguntei. Exatamente. Para poder passar o conhecimento para toda a humanidade. Foi a resposta. Mas só irei conhecer as 3 mensagens se eu seguir os 10 princípios, certo? Verifiquei. Exatamente. Você é muito inteligente, meu rapaz. Elogiou, fazendo-me sentir orgulhoso por certificar-me de estar realmente entendendo a explanação. Senhor, quando irei conhecer as 3 mensagens? Tudo ao seu tempo, meu rapaz. O importante agora é se concentrar nos 10 princípios. Antes que ele começasse a falar, eu perguntei: para onde o senhor vai? Vou me encontrar com a minha esposa. Isso tem a ver com o primeiro princípio. Ajeitei-me na cadeira, apoiei o meu caderno marrom na escrivaninha, meu novo livro dos sonhos e empunhei a minha caneta preta. Olhei para ele com aquela expressão de quem estava pronto para aprender e lembro-me de ter visto uma luz à sua volta, como a hora que entrevi na primeira vez em que nos encontramos. Os 10 princípios. Meu amigo começou a falar e imediatamente passei a registrar.
tanto no papel quanto na memória, os princípios que me eram transmitidos. Primeiro princípio: construa uma família. Todos nós devemos ter uma família, buscando um parceiro com o qual compartilhar anseios e objetivos semelhantes. Você ainda é jovem. Pedro logo encontrará sua alma gêmea. Um homem sem uma companheira é um homem incompleto. As mulheres têm o poder de construir e destruir os sonhos de um homem. Sua alma gêmea o apoiará na realização de seus sonhos, que serão os sonhos dela também. E esse processo não para, é a lei da própria vida. A mulher tem um papel importantíssimo na vida do homem. Quando ela dá à luz a um filho, inicia-se o ciclo da vida. Neste momento nasce a verdadeira família e a mulher experimenta o maior e mais poderoso amor que existe, o amor incondicional de mãe. Já o homem passa a ter um motivo muito forte para continuar a lutar pela vida. Meu mestre olhou-me com ternura e disse: "Não se apresse, Pedro. Faça a escolha certa, encontre a sua parceira e entenderá um pouco mais sobre esse princípio do qual lhe falo agora. O dia em que você for pai, saberá quão especial e importante é a mulher, e quão magnífica é a dádiva divina de poder gerar um filho." E então ele me contou a seguinte história. Uma criança prestes a nascer perguntou a Deus: "Senhor, disseram-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como vou viver por lá, uma vez que sou tão pequeno e indefeso?" E Deus disse: "Escolhi um anjo especial para tomar conta de você. Aqui no céu sou tão feliz. Serei feliz lá?" perguntou a criança. "Seu anjo cantará e sorrirá para você", disse Deus. "A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz." "Como poderei entender o que dizem se não conheço a língua que falam as pessoas da terra?" perguntou a criança. "Com muita paciência e carinho, seu anjo o ensinará a falar." "E o que farei quando sentir saudades e quiser lhe falar?" "Seu anjo juntará suas mãozinhas e o ensinará a orar." "Ouvi dizer que há homens maus na terra. Quem vai me proteger?" "Seu anjo o defenderá, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida." "Mas ficarei triste, pois não mais poderei te ver." "Seu anjo sempre lhe falará a meu respeito e lhe ensinará a maneira de vir a mim, e estarei sempre, sempre dentro de você." "Ó Senhor, antes que eu parta, diga-me ao menos o nome do meu anjo." E Deus respondeu: "Você chamará o seu anjo de mamãe." Nesse momento da nossa conversa, meus olhos encheram-se de lágrimas, pois lembrei da minha mãe e senti muitas saudades dela. "A família é a força do homem, meu garoto", prosseguiu meu mestre. "Lembre-se desse importante princípio. Se seu desejo é ter sucesso, é ser um vencedor, saiba que a única forma de conseguir isso é ajudando as pessoas a também conseguirem o que querem", prosseguiu meu sábio amigo, introduzindo o seguinte princípio. Segundo princípio: ajude seu semelhante. Não seja prepotente, saiba ser humilde e reconheça os méritos dos que estão ao seu lado. Então eu falei: "Tenho um amigo, seu nome é José. Ele me chama de senhor, acredita? Conheci-o na praça e levei-o para trabalhar comigo na sapataria. Hoje foi seu primeiro dia de trabalho." "Parabéns! É exatamente isso que deve fazer. Ajude as pessoas transmitindo-lhe o que você sabe. Não deve fazer nada por elas, e sim ensiná-las a fazer o que precisam. Dê tudo o que tem para os outros, mesmo que tenha pouco a oferecer. Há uma tremenda alegria em fazer outras pessoas felizes. Dividir problemas e pesares é ter metade de uma aflição.
Mas a felicidade, quando compartilhada, representa o dobro de felicidade. Eu anotava tudo o que ele me ensinava. Aquele senhor realmente era um sábio que, através de exemplos e metáforas, me transmitia os seus ensinamentos. Jesus ensinava através de parábolas e metáforas, prosseguiu ele. Isso facilitava a compreensão da palavra para os seus discípulos. Fiquei pasmo. Tinha a impressão de que ele lia os meus pensamentos, mas certamente tudo não passava de uma grande coincidência, ou talvez eu tivesse deixado transparecer os meus pensamentos pela minha expressão facial. Terceiro princípio: trabalhe em equipe. Contam que certa vez houve uma estranha assembleia em uma carpintaria, disse meu mestre, recostando-se em sua esplêndida cadeira. As ferramentas decidiram se reunir para acertar as suas diferenças. Até então, o martelo exercia a presidência, mas os participantes queriam que ele renunciasse. Fiquei imaginando o martelo animado, sentado atrás de uma mesa com uma faixa presidencial ao redor do peito. Mas por que queriam que o martelo renunciasse? Perguntei. Porque fazia muito barulho, respondeu meu amigo. Além do que, passava o tempo todo batendo nos outros. O martelo aceitou a renúncia, mas exigiu que o parafuso também fosse exilado, dizendo que era um tipo que dava muitas voltas para conseguir as coisas. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez exigiu a expulsão da lixa, alegando que ela era muito áspera e sempre entrava em atrito com as demais ferramentas. A lixa contra-atacou e exigindo a expulsão do metro, que vivia medindo os outros segundo a sua medida, como se fosse perfeito. Nesse momento, porém, o carpinteiro entrou na oficina, juntou todo o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando ele se foi, reiniciou-se a sessão da estranha assembleia. Foi então que o serrote tomou a palavra. Senhores, disse ele, ficou demonstrado que temos defeitos, mas que, se nos concentrarmos em nossas qualidades, em nossos pontos fortes e trabalharmos em equipe, poderemos realizar grandes coisas. Foi quando a assembleia entendeu que o martelo era barulhento, sim, mas que também era extremamente forte. Já o parafuso de fato dava voltas, mas apenas para unir as coisas fortemente. A lixa era especialista em polir e remover asperezas da madeira. Já o metro, flexível que fosse, era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe perfeitamente capaz de produzir móveis de qualidade. E alegraram-se com a oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos, meu rapaz, concluiu meu amigo. Basta observar e comprovar. Quando se busca com sinceridade o ponto forte dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades para obter os melhores resultados de um trabalho em equipe, isso é apenas para os sábios. Eu estava adorando aqueles ensinamentos e conseguia imaginar perfeitamente as histórias contadas por meu mestre. Através delas, via que seria possível me lembrar de cada detalhe daquele momento. Quarto princípio: aprenda a ser forte na adversidade. Filho, não reclame das dificuldades. Agradeça-as, lembre-se de que elas existem para torná-lo mais forte e acredite, Deus nunca permitirá que você enfrente uma luta que não seja capaz de vencer. Ao terminar de dizer isso, meu mestre me contou a seguinte história. Certo dia, um homem passou horas observando uma borboleta que tentava passar através de uma abertura em seu casulo. Durante horas, observou como a borboleta se esforçava para fazer o corpo passar através daquela estreita abertura.
Em dado momento, pareceu que o bicho parara de fazer qualquer progresso. Parecia que não conseguiria prosseguir. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo, ajudando-a a borboleta a sair com facilidade. Mas logo viu que o corpo da recém-nascida estava murcho, atrofiado e que tinha asas amarrotadas. O homem continuou a observar a borboleta, pois esperava que a qualquer momento as asas da borboleta se abrissem e esticassem, tornando-a capaz de suportar o próprio corpo, que deveria se afirmar com o tempo. Mas nada disso aconteceu. Em verdade, aquela borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo murcho e as asas atrofiadas, e nunca foi capaz de voar. O que o homem não compreendia foi que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo de que Deus dispunha para que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, fazendo com que estivesse prontas para voar uma vez saindo do seu casulo. E ele continuou: algumas vezes um pequeno esforço é tudo do que precisamos. Se atravessássemos a vida sem qualquer obstáculo, seríamos rastejantes, não seríamos tão fortes quanto poderíamos ter sido, nunca poderíamos voar. Lembre-se sempre, concluiu meu mestre, quando pedir força, Deus lhe dará dificuldades para torná-lo mais forte. Quando pedir sabedoria, Deus lhe dará problemas para resolver. Quando pedir coragem, Deus lhe dará perigos a superar. Quando pedir amor, Deus lhe dará pessoas com problemas a quem ajudar. Quando pedir favores, Deus lhe dará oportunidades. Quando pedir prosperidade, Deus lhe dará trabalho. Talvez não receba nada do que pedir, mas receberá tudo do que precisar. Quinto princípio: dê o melhor de si em tudo o que fizer. Meu mestre recostou-se em sua poltrona de couro e contou-me então a seguinte história. Vou viajar durante 1 ano, disse um construtor ao mestre de obras com quem trabalhava havia anos. Quero que construa naquele belo terreno uma grande casa para que, ao voltar, eu possa morar nela. Para obter o dinheiro necessário à obra, basta pedi-lo ao departamento financeiro da minha empresa. O mestre de obras, que estava a apenas alguns dias do início da sua aposentadoria, viu-se enrascado. Teria de trabalhar mais 1 ano inteiro. Aborrecido com isso, na hora de escolher o cimento, areia, as pedras, escolheu material de segunda categoria. Da mesma forma, não se preocupou com a qualidade, e sim com a velocidade com que terminaria aquela obra. Apesar de todo o dinheiro liberado pelo patrão, comprou material barato, mais fácil de instalar. Poderia ter escolhido piso de granito ou mármore, mas preferiu fazer o chão de cimento liso, pois o terminaria mais rápido. Considerava um desaforo ser solicitado para trabalhar tão próximo da sua aposentadoria e, portanto, fez a casa de qualquer jeito, terminando-a 3 meses antes do previsto. Ao fim de tudo, o mestre de obras foi para casa desfrutar da sua tão sonhada aposentadoria. Completado 1 ano desde a sua partida, o chefe voltou e mandou chamar o mestre de obras. Ao vê-lo, perguntou: a casa ficou pronta? Sim, senhor, respondeu o mestre. Aqui estão as chaves. O construtor abriu um largo sorriso e disse: pois bem, meu velho amigo, após tantos anos trabalhando para mim, não saberia como agradecê-lo, a não ser dando-lhe de presente essa casa. E devolveu a chave para o mestre, que a essa altura já estava extremamente arrependido por não ter dado o melhor de si naquela obra. Sexto princípio: não seja preguiçoso. Meu amigo olhou-me com olhos repletos de sabedoria, sorriu e contou-me então a seguinte história. Há muitos e muitos anos, num país muito distante, vivia um rei muito sábio que não poupava esforços para educar o seu povo.
Frequentemente fazia coisas que pareciam estranhas e inúteis, mas tudo isso para ensinar o povo a ser mais trabalhador e cauteloso. Nada de bom pode vir a uma nação cujo povo só reclama e espera que os outros resolvam seus problemas, dizia ele. O universo só dá as coisas boas da vida para aqueles que sabem lidar com seus próprios problemas. Certa noite, quando todos dormiam, o rei pôs uma enorme pedra bem no meio da estrada que passava pelo palácio. Depois foi esconder-se atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro veio um fazendeiro com uma carroça carregada de grãos que levava para a moagem da usina. Quem já viu tamanho descuido? Disse o fazendeiro, contrariado, enquanto desviava a parelha e contornava a pedra. Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? E continuou reclamando da inutilidade dos outros, sem nem ao menos tocar na pedra. Logo depois, um jovem soldado veio cantarolando pela estrada. A longa pluma do seu chapéu ondulava na brisa noturna e uma espada reluzente pendia na sua cintura. O soldado não viu a pedra, tropeçou nela e se estatelou no chão empoeirado. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que haviam deixado uma pedra daquele tamanho no meio da estrada. Então ele também se afastou, sem sequer pensar que ele próprio poderia ter tirado a pedra. Assim foi durante todo o dia. Todos por ali passavam, reclamavam, resmungavam por causa da pedra no meio da estrada, mas ninguém a tocava. Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro por lá passou. Ela era uma menina muito dedicada e estava muito cansada, pois trabalhara no moinho desde cedo. Mesmo assim, a menina disse para si mesma: já está quase escurecendo. Alguém pode tropeçar nessa pedra à noite e se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho. E tentou arrastar dali a pedra, era muito pesada. Empurrou, até que finalmente conseguiu o que queria. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Era uma caixa grande, muito pesada. Na tampa estava gravado os seguintes dizeres: essa caixa pertence a quem retirar a pedra. Então a filha do moleiro abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. Quando o fazendeiro, o soldado e todos os outros souberam do que tinha ocorrido, juntaram-se no local da estrada onde estava a pedra na esperança de encontrar mais ouro. Porém, foi em vão. Meus amigos, disse o rei, surgindo subitamente em meio aos arbustos. Com frequência, encontramos obstáculos em nosso caminho. Podemos reclamar enquanto nos desviamos deles ou podemos movê-los e descobrir o que realmente significam. Geralmente, a decepção é o preço da preguiça. Então o sábio rei montou em seu cavalo, desejou boa noite a todos e retirou-se. Sétimo princípio: tenha coragem e arrisque-se. Pedro, disse meu mestre, haverá momentos na vida em que você deverá se arriscar. Faça isso, tenha coragem e vá em frente. Veja, certa vez fizeram uma pesquisa com doentes terminais, lá no leito de morte, aos quais foi perguntado de que mais se arrependiam na vida. A resposta foi unânime, de não ter arriscado mais. E contou-me outra história. Duas jovens sementes estavam lado a lado em solo fértil da primavera. A primeira semente, cheia de sonhos e objetivos, disse: eu quero crescer, quero que minhas raízes avancem pelo solo e meu caule atravesse a terra acima de mim. Desejo que minhas primeiras folhas anunciem a chegada da primavera. Desejo sentir o calor do sol e a bênção da manhã em minhas pétalas. A semente cresceu e realizou seus desejos. A segunda semente, negativa, descrente, disse: tenho medo de aprofundar as minhas raízes no solo. Não sei o que encontrarei naquela escuridão. Se tentar empurrar meu caule através do solo, vou quebrar meus delicados ramos, e mesmo que consiga me tornar uma árvore,
e os meus frutos desabrocharem, não haverá sempre outros que tentarão me comer? E se eu abrir as minhas flores, até mesmo uma criança poderá arrancar minhas pétalas. Não, prefiro esperar até ter alguma segurança. E então ela esperou. Enquanto esperava, uma galinha do mato que ciscava o chão em busca de comida encontrou a semente cuidadosa e, sem a menor cerimônia, prontamente a bicou e enviou-a para o papo. Portanto, Pedro, filho, concluiu meu mestre, aqueles que não arriscam e se recusam a crescer perderão a oportunidade de viver. Meu senhor, disse eu maravilhado, as pessoas precisam saber de tudo isso. Por que não recebi esses ensinamentos antes? Posso ver claramente em minha mente as imagens do rei, da semente, de Deus falando com a criança, das ferramentas discutindo na carpintaria, da fraca borboleta e até mesmo da casa mal feita pelo empregado preguiçoso. Que bom que está aprendendo, Pedro. Fico feliz e orgulhoso por ser tão inteligente e dedicado. Meu senhor, e as 3 mensagens finais? Rapaz, você deve primeiro viver de acordo com os princípios que está aprendendo e talvez daqui a alguns anos mereça receber as 3 mensagens. Embora estivesse muito curioso, percebi que deveria ouvir mais e falar menos, caso quisesse aprender e aproveitar o máximo daquele precioso encontro. Então me dei conta de que estávamos conversando havia horas e que eu estava com sede. Lembro-me de que nesse exato momento ele se levantou sem dizer uma palavra, saiu pela porta do escritório em direção à sala e logo depois voltou com uma jarra de água e 2 copos. Realmente eu não conseguia acreditar. Seria realmente coincidência? Será possível que ele também estivesse com sede e pensar em beber água no mesmo momento que eu? Vamos ao próximo princípio, disse meu nobre amigo, enquanto gentilmente nos servia a água. 8º princípio, tenha fé. Após completar o meu copo, ele puxou um belo cachimbo do bolso e, enquanto preparava, disse: certo dia, um grupo de pessoas se reuniu para escalar o topo de uma montanha. Como essas pessoas nunca tinham estado naquele lugar antes, resolveram cada qual se preparar. Colocaram mantimentos e mudas de roupas em suas mochilas e começaram a jornada. No meio do caminho, ouviram uma voz de trovão que lhes disse: parem onde estão, olhem ao redor. Vocês irão se dar conta de que existem muitas pedras. Apanhem tantas pedras quanto puderem ou quiserem. Ponham-na em suas mochilas. Ao atingirem o seu objetivo, olhem novamente para essas pedras. Nesse instante, cada um de vocês sentirá muita alegria, mas ao mesmo tempo muita tristeza. Sorvi mais um gole de água e me acomodei melhor para ouvir o restante da história. Depois que a voz se calou, alguns pegaram 10 pedras, outros pegaram 20, e aqueles que sempre questionam a voz do universo pegaram uma ou outra pedra, só para não dizer que não haviam pego pedra nenhuma. Ao fim da escalada, ao chegarem no topo, todos deitaram as mochilas no chão e, ansiosos, abriram-na. De fato, como lhe dissera a voz, sentiram muita alegria. As pedras que haviam trazido até ali tinham se transformado em maravilhosos diamantes. Em seguida, cada um deles sentiu muita tristeza. Por que não haviam pegado mais pedras? Afinal, estava lá, à nossa disposição. Meu amigo deu uma baforada em seu cachimbo, voltou os olhos para mim e prosseguiu. Assim é a nossa vida, meu rapaz. Muitas vezes não nos damos conta das pedras que estão no nosso redor, ao alcance das nossas mãos. Basta nos apanhar essas pedras e, através de uma vida que vale a pena, transformá-las em diamante. Que a partir desse nosso encontro, Pedro, você possa se dar conta dessa maravilhosa realidade e possa transformar em diamante de sucesso e felicidade não somente as pedras, mas a sua própria vida. Muitas vezes você escutará a voz do universo que muitos chamam de intuição. Tenha fé, acredite nela.
Nono princípio: não se preocupe tanto. Com fé, você não se preocupa tanto com os problemas da vida, prosseguiu meu amigo. Preocupação, o próprio nome já diz, é uma pré-ocupação, é o mesmo que se ocupar antes da hora. Existem coisas na vida das quais não se tem controle, devemos aceitá-las e pronto. Se não o fizermos, prejudicaremos a nossa própria felicidade. Problemas existem e quando você for capaz de controlá-los, deve entrar em ação para resolvê-los. Mas quando não for assim, deve aceitá-los e muitas vezes esquecê-los. E contou-me outra história. Certa vez, um monge tibetano convocou todos os discípulos de um mestre recém-falecido para resolver um grande problema. Quando todos estavam reunidos, sentados, formando um círculo, o monge apontou para um vaso com motivos em azul e dourado pousado sobre uma mesinha de centro na roda. Nosso mestre deixou-nos esse vaso precioso, que em realidade é um grande enigma a ser decifrado por algum de vocês. Quem conseguir resolver esse problema será o novo mestre. Então todos começaram a meditar e a se concentrar no vaso para encontrar a solução do enigma. Após alguns minutos, porém, um dos discípulos levantou-se, pegou um cajado de madeira, foi até onde estava o vaso e com toda a força destruiu-o. E todos ficaram estupefatos, alguns até furiosos, quando o monge anunciou que aquele discípulo seria o novo grande mestre. O que temos a aprender com essa história, disse meu amigo, é que quando se enfrenta um problema não se deve importar com a sua aparente beleza. Se aquilo é um enunciado como um problema, você deve eliminá-lo e parar de se preocupar com ele. Eu estava adorando os ensinamentos e fiquei imaginando como seria maravilhoso uma vida inteira baseada naqueles princípios. Tomei mais um gole de água quando meu amigo me olhou nos olhos e revelou o último princípio. 10º princípio: aprenda a perdoar. Se algum dia soubesse que nunca mais veria um amigo, você lhe daria um abraço mais forte? Se soubesse que seria a última vez que ouviria sua voz, você gravaria cada palavra dita por ele? Se soubesse que seria a última vez em que poderia dizer eu gosto de você, você o diria ou deixaria o outro sem saber? Se soubesse que hoje é o último dia para compartilhar da companhia de alguém, você viveria esse dia muito mais intensamente ou o deixaria simplesmente passar? Depois de um tempo em silêncio, ele continuou: Pedro, meu rapaz, sempre acreditamos que haverá o amanhã para corrigirmos um descuido, para termos uma segunda chance. Será que haverá uma segunda chance para dizer eu te amo? O amanhã não é garantido para ninguém e hoje pode ser a última chance de abraçarmos aqueles que amamos. A voz grave do meu amigo calava profundamente dentro de mim e ele não havia terminado. Então por que não agirmos imediatamente? Assim, se o amanhã nunca chegar, não nos arrependeremos por não termos dispensado um sorriso, um abraço, um beijo, por estarmos muito ocupados para darmos a alguém aquilo que poderia ser o seu último desejo. Abracemos hoje aqueles que amamos, sussurremos em seus ouvidos dizendo-lhe o quanto nos são caros. Encontremos tempo para dizer desculpe-me, perdoe-me, obrigado, eu perdoo você. Sempre há tempo para amarmos, e caso não haja amanhã, também não haverá remorsos para carregarmos hoje. Pense nisso agora. As lágrimas escorriam dos meus olhos, não consegui segurar a emoção. Meu sábio amigo levantou-se da sua cadeira, contornou a mesa e estendeu-me os braços. Eu me levantei e o abracei fortemente. Pareceu-me que ele também estava emocionado. Uma grande ideia. Era a véspera de Natal de 1914 e apesar do início da Primeira Guerra Mundial, as vendas estavam aquecidas e as pessoas andavam sorridentes pelas ruas da cidade, tomadas pelo espírito natalino.
Eu caminhava por uma ladeira de paralelepípedos. Sentia-me feliz, pois estava procurando viver de acordo com os 10 princípios que havia aprendido. Tinha novas metas traçadas em meu livro dos sonhos. Ao me aproximar do porto, pude observar a movimentação da feira de Natal. Pessoas andavam de um lado para o outro, sorrindo. Havia mães de mãos dadas com os filhos, casais abraçados, transeuntes apressados em busca de presente de última hora. Eu observava tudo aquilo com um sorriso de satisfação nos lábios. Quando o barulho das rodas de uma carruagem sobre os paralelepípedos me chamou a atenção. Voltei-me para olhar e subitamente senti-me atordoado pelo olhar profundo e penetrante da mais bela jovem que já vira em toda a vida. Ficamos a nos olhar por alguns instantes. Ela sorriu. Que sorriso lindo, pensei. Tinha o cabelo castanho claro, levemente ondulado, trajava um belo vestido com tons de vermelho. Lembro-me de ter ficado imóvel durante o segundo em que os nossos olhares se cruzaram. Até que ela acenou e, com um belo sorriso em seus lábios perfeitos, esboçou de longe o que me pareceu ter sido um suave adeus. Sem saber porquê, como que hipnotizado, comecei a correr atrás da carruagem que levava a bela jovem. Acelerei os passos, mas o veículo ia se afastando, até que eu parei. Estava ofegante, mantive o olhar fixo no horizonte até a carruagem sumir por completo. Quando olhei ao redor, percebi que estava bem longe da feira. Voltei-me desiludido, imaginando como faria para ver novamente aquela jovem. Quem era ela? Qual era o seu nome? Que sorriso lindo! Que olhar penetrante! Voltei à loja, peguei o meu cavalo e segui em direção àquela estrada onde a avistara pela última vez. Precisava conhecê-la. Já ouvira falar em amor à primeira vista, mas não tinha certeza de que aquilo realmente existisse. Seria isso o que eu estava sentindo agora? Não podia acreditar nisso. Eu nem a conhecia, mas uma coisa era certa: existia uma vibração invisível sentida por mim quando nossos olhos se cruzaram, que era quase palpável. Procurei-a em todas as fazendas daquela estrada até o fim do dia, porém não mais a encontrei. Procurava diariamente, ao entardecer e aos fins de semana. Busquei-a durante meses a fio, mas não consegui qualquer resultado. Teria sido uma visão? As lembranças de meu mestre e da bela moça da feira de Natal não saíam da minha mente. Não sabia se os veria novamente. E essa incerteza era a fonte de toda a minha inquietação naquela época. Por outro lado, a vida profissional ia muito bem. O senhor Jacó já estava ficando velho e passou a delegar mais responsabilidade administrativa para mim. Gradativamente fui me envolvendo nos negócios da empresa até que o senhor Jacó se aposentou, disposto a viver o resto da vida numa bela fazenda nos arredores da nossa cidade. Alguns anos mais tarde veio a falecer. Fiquei muito triste. Gostava imensamente do meu bom patrão, com quem aprendera tudo o que sabia sobre a fabricação de sapatos, administração da empresa, técnica de vendas e trato com o público. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que ele, que não tinha herdeiros e me considerava como um filho, havia deixado todos os seus bens para mim. Foi desse modo que, com pouco mais de 20 anos de idade, me tornei um bem-sucedido empresário do ramo de calçados. Em pouco tempo, a empresa cresceu mais do que o esperado, obrigando-me a me dedicar cada vez mais aos negócios. Naquela época, era comum eu dormir no escritório a maior parte da semana e fazer serões contábeis madrugada fora, ao fim de cada mês. José, que a essa altura passava de engraxate na loja a empacotador da fábrica, fazia questão de me acompanhar nesses serões, ansioso para aprender mais sobre nosso ramo de negócio. Durante anos nada fiz, além de me dedicar ao trabalho, inteiramente voltado para a fábrica e a promoção de nossos produtos. Não tinha tempo para pensar em outra coisa. Tudo o que me ocorria era descobrir o que fazer para aumentar nossos ganhos financeiros. Aquela história sobre linha de montagem de automóveis inventadas pelo Sr. Ford não saía da minha cabeça. Como eu poderia aplicá-la ao meu ramo de negócios?
Até então, os sapatos eram feitos de modo artesanal, sob medida para os clientes. Eu não pretendia acabar com a nossa linha de sapatos sob medidas, mas sentia que, caso conseguisse produzir sapatos em grande escala, conseguiria baixar os preços final do produto, produzindo mais e, evidentemente, vendendo muito mais ainda. Foi quando tive a grande ideia da minha vida. Havia mais de 80 anos que a fórmula de preservação da borracha fora descoberta nos Estados Unidos. Era o chamado processo de vulcanização utilizado por Charles Goodyear para aumentar a durabilidade dos pneus fabricados por sua empresa. Ora, pensei cá comigo, os pneus são os calçados dos automóveis, então por que não? O novo calçado por mim inventado logo tornou-se um sucesso de vendas, mais barato, mais fácil de ser produzido em linha de montagem, mais leve e confortável. O sapato com solado de borracha caiu rapidamente no gosto do público, especialmente entre os praticantes de esporte que necessitavam de um calçado que lhe garantisse conforto e maior aderência ao solo das quadras. Pronto, estava inventado o tênis. Cerca de 5 anos depois de ter criado o sapato com sola de borracha, após uma hábil estratégia de propaganda entre comerciantes e fornecedores, tanto no Brasil quanto no exterior, passei a exportar a minha invenção para diversos países, especialmente para os Estados Unidos, lugar onde foram adotados pelos jogadores de um esporte de elite chamado cricket e eram vendidos a peso de ouro para seus abastados praticantes. Eu era ainda um jovem empresário, mas estava me tornando muito rico. E tudo isso graças a 3 lições e a uma vida baseada nos 10 princípios aprendidos com o meu mestre. O reencontro. A invenção do tênis provocou uma reviravolta em minha vida. Como criador do novo calçado, era convidado para todo tipo de feira e exposição comercial, tanto no Brasil quanto no exterior. E foi justamente na feira do centenário da independência do Brasil em 1922, no Rio de Janeiro, a qual fui convidado como expositor para demonstrar o novo e revolucionário produto que eu havia inventado, que tinha uma das maiores e mais agradáveis surpresas da minha vida. Eu acabara de fazer uma exposição detalhada de como a borracha poderia ser utilizada com vantagens na fabricação de solas de sapato, quando ao descer do palco avistei uma moça de cabelos ondulados que saía pela porta do auditório lotado. Meu coração bateu mais rápido, eu não podia acreditar. Era ela. Sua imagem estivera guardada em minha memória naqueles últimos 8 anos. Aproximei-me rapidamente, meu coração palpitava acelerado, eu estava ofegante. No momento em que ia chamá-la, a moça virou-se, como se pressentindo a minha presença. Olá, disse ela, e com voz trêmula acrescentou: Você me conhece? Sim. Acabo de assistir à sua explanação sobre sapatos com sola de borracha. Você é muito famoso. Não pude notar o seu olhar quando estava sentada na plateia, comentou ela. Engraçado, você me lembra muito um rapaz na feira de Natal do ano de 1914. E eu me atrevi a continuar a frase dela, que usava um terno preto e correu atrás de uma carruagem que levava a mais bela moça que já vira em toda a sua vida. Era você mesmo! Exclamou ela com um tom de voz misto de alegria e surpresa. Como é bom reencontrá-lo! Eu o vi correndo atrás da carruagem, pedi à minha avó para mandar o cocheiro parar, mas ela não concordou, de jeito nenhum. Fiquei com a imagem do seu sorriso e dos seus olhos guardados em meu coração durante todos esses anos. Voltei depois daquela feira, porém nunca mais o vi. O tempo fez com que eu me esquecesse da sua fisionomia, mas não dos seus olhos. Vejo agora que você era realmente aquele rapaz. Qual é o seu nome? Quem é você? Sou Isadora. Eu e minha família estamos no Rio de Janeiro em visita a parentes e aproveitei para visitar a feira. Não preciso dizer que começamos a namorar e alguns dias depois eu realizava mais um grande sonho. Pedi Isadora em casamento ao pai dela. O velho conhecia a minha história de vida e prontamente autorizou a nossa união. Foi quando comecei a viver o primeiro princípio que pregava que todo homem deve construir uma família. Ela era realmente uma mulher muito especial.
tinha fibra, uma grande personalidade, sabia o que queria da vida, de uma beleza única, linda de morrer, extremamente inteligente e era, acima de tudo, muito amável e carinhosa. Certo dia, numa noite estrelada, eu e Isadora fomos passear na praia. Caminhávamos descalços, sentindo a areia fofa sobre nossos pés. Havíamos tomado uma garrafa de vinho importado do Chile, encorpado. Sua tonalidade era um tom rubi escuro, de uma uva chamada Shirá, um gran reserva de uma safra bem antiga, para brindarmos nosso maravilhoso reencontro. Que noite mais linda é essa? Disse ela subitamente, olhando para o caminho prateado formado pelo reflexo da lua cheia nas águas calmas e cristalinas do oceano. Apenas nós dois aqui contemplando o mar. Degustando esse vinho delicioso, completei sorrindo ao brindarmos. Ela também sorriu. Aproveitei para dizer: creio que está quente o bastante para um banho. Isadora não se fez de rogada. Acho que o mar não se zangaria se tomássemos o banho nele agora, não é mesmo? Disse ela. Podemos? Claro que sim, vamos. De fato, o clima quente daquela noite convidava a um delicioso banho de mar. Ao sair da água, deitei-me numa toalha que estendi sobre a areia. Isadora também saiu da água e caminhou em minha direção. Prendi a respiração. Era uma mulher tão linda que se tornava difícil obedecer ao costume da época, que proibia que os casais fizessem amor antes do casamento. Ela caiu em meus braços, em sua boca provei o gosto do mar, senti o corpo dela estremecer ao contato com o meu. Senti-lhe o coração pulsar desordenadamente. Que mulher! Contra todos os padrões da moralidade da época, nos amamos intensamente naquela praia. Ao fim de tudo, ainda em estado de êxtase, nos sentamos e ficamos apreciando a lua em toda sua cumplicidade do nosso momento. Naquela noite, contei-lhe toda a minha história, sem esconder nenhum detalhe. Contei sobre aquele dia em que passava frio, falei sobre aquele senhor, meu amigo e mestre, e que me aqueceu com cobertor. Contei sobre o dia do meu aniversário de 18 anos, falei sobre os 10 princípios e o quanto eu estava feliz por agora poder vivê-lo intensamente. Quais são exatamente os 10 princípios? Perguntou ela. Fiquei feliz em poder responder tal pergunta com tanta facilidade. O primeiro é: construa uma família. Que tal, Isadora? Gostaria de seguir essa missão comigo? Ela sorriu, me deu um beijo no rosto, que sinto até hoje, dizendo: eu adoraria. Claro que sim. Segundo, ajude os outros. Sinto um orgulho especial por ter mudado a vida do José. Vi esse garoto ser humilhado em uma praça pública e hoje, apesar da pouca idade, ele já é auxiliar de contabilidade da empresa e possui uma criatividade impressionante. Ela sorriu pensativa. O terceiro princípio é: trabalhe em equipe. Hoje tenho 300 empregados que constituem uma fabulosa equipe. O Senhor Jacó me ensinou muito nessa área, pois tinha uma grande habilidade com pessoas e sabia como montar um time de vencedores. E assim continuamos noite afora, falando detalhadamente sobre cada um dos 10 princípios, até que os primeiros raios do sol no horizonte nos avisaram de que era hora de voltar para casa. Aqui a gente encerra a nossa terceira parte desse livro incrível, Faça Diferente, Faça a Diferença. Eu espero que todos tenham gostado, que tenham ótimas reflexões, vivam em cima desses princípios que são reais e que realmente podem ajudar. Se você gostou do nosso vídeo, curte ele, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem para todo mundo que precisa entender, precisa mudar, precisa buscar um novo horizonte. Vamos juntos, essa é a nossa jornada. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite, grande beijo.